Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 16 do nosso curso de Python do Zero Avançado. Nessa aula vamos ver alguns conceitos iniciais, vamos ver coisas fundamentais que envolvem banco de dados em Python. E como é de praxe, eu dividi essa aula em 4 tópicos, que são eles: uma introdução a banco de dados, onde vamos ver como é que trabalha o banco de dados em Python, né? Quais são os bancos de dados disponíveis, e vamos ver como é feita a modelagem de banco de dados e qual a importância de se modelar um banco de dados. Na parte 2, vamos ver um pouco sobre SQL, o que é SQL, né? E sobre a biblioteca SQLite, a biblioteca do Python para trabalhar com o banco de dados SQLite. Na parte 3, vamos falar um pouco sobre acessando o banco de dados com Python, onde vamos ver quais são os principais tipos de banco de dados em Python. E na parte 4, vamos colocar em prática toda essa questão teórica que a gente vai ver na primeira parte da aula, onde vamos fazer uma modelagem utilizando o MySQL Workbench e também implementar essa modelagem que a gente vai fazer no código, com a utilização do SQLite. A gente vai utilizar essa biblioteca de banco de dados em Python para implementar o que a gente vai modelar no MySQL Workbench. Sem mais delongas, vamos iniciar. Tópico 1, uma introdução a banco de dados. Com Python, você pode usar várias bibliotecas para interagir com o banco de dados e executar operações de leitura, gravação, atualização e exclusão. Essas é a famosa operações de CRUD, que grande parte, a esmagadora maioria dos sistemas, ele tem essas operações de CRUD, que mais é do que cadastrar, atualizar um cadastro, remover o cadastro, e também a capacidade de você consultar esse cadastro, né? São as operações de CRUD, que a abreviação é para Create, Read, Update e Delete. Existem diferentes tipos de banco de dados, como banco de dados relacionais, por exemplo, MySQL, PostgreSQL e SQLite. A gente vai trabalhar aqui com relacional, a gente vai modelar um banco de dados relacional. E banco de dados no SQL, por exemplo, o MongoDB e o Redis. Geralmente no SQL ele serve para você trabalhar com grande quantidade de dados. Geralmente o pessoal que trabalha com Big Data, eles trabalham no SQL, principalmente com o MongoDB, né? Continuando, falar um pouco sobre a importância da gente modelar banco de dados, porque não adianta a gente, antes de fazer a aplicação, né, antes de a gente começar a implementar, a gente ir direto implementando um banco de dados sem antes modelar. É extremamente importante que a gente modele os dados utilizando alguma ferramenta para auxiliar nessa modelagem, ou até mesmo um papel. Você pode fazer as suas tabelazinhas no papel, né, no caderno, e modelar os dados. Porém, hoje em dia, né, a modelagem de dados é extremamente importante, então eu indico muito que você utilize um software para isso. E o que a gente vai utilizar aqui é o MySQL Workbench. Mas existem diversas outras alternativas para modelagem de dados, né? Algumas não estão disponíveis para Linux, só dá para Windows. Eu escolhi o MySQL Workbench por ser uma ferramenta que está disponível tanto para Windows como para Linux e é amplamente utilizado no mercado. A modelagem de banco de dados é uma etapa fundamental no desenvolvimento de sistemas de informação. Ela envolve o processo de projetar a estrutura lógica de um banco de dados, definindo as tabelas, os relacionamentos entre elas e as restrições de integridade. Na modelagem a gente vai ver qual tabela vai se relacionar com qual, né? Quais são as chaves primárias, quais são as chaves estrangeiras, quais são as relações um para muitos, muitos para muitos, né? Tudo isso a gente vai ver através da modelagem. Dando continuidade, o que a modelagem pode oferecer para a gente, que eu coloquei aqui em 5 tópicos, que ele vai fornecer uma organização dos dados, integridade dos dados, um melhor desempenho, que com a modelagem você pode ver de uma forma visual, uma melhor forma de você fazer a sua estrutura do seu banco de dados, né? Se você não fizer a modelagem, muito provavelmente você vai fazer a aplicação com péssimo desempenho. Você vai fazer códigos redundantes. E o objetivo não é esse. Manutenção e evolução do sistema.
Para a realização da manutenção, só você o sistema for modelado, só você recorrer ao diagrama de modelagem do banco de dados que você vai conseguir ver visualmente como é que funciona o banco. E a evolução do sistema, porque com o diagrama, novas equipes de desenvolvimento que for ter acesso ao sistema, eles só com acesso ao diagrama eles vão conseguir dar continuidade à evolução do sistema. E colaboração, que tem a ver também com a evolução do sistema. A colaboração com a modelagem, a gente consegue colaborar de uma forma melhor dentro do banco de dados. Continuando, SQL e SQLite. Eu dei uma definição aqui do que é SQL, né, que é Structured Query Language. É uma linguagem de programação utilizada para gerenciar banco de dados relacionais. É bem antiga. SQL é extremamente utilizada. Praticamente todo sistema envolve SQL. Ela permite utilizar operações como criar, modificar e consultar dados em um banco de dados. Aquelas operações de CRUD, como falei para vocês. No Python existem diversas bibliotecas disponíveis para trabalhar com SQL, sendo uma das mais populares a biblioteca SQLite 3, que é o que a gente vai utilizar, que fornece uma interface para interagir com o banco de dados SQLite. O SQLite é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional embutido que não requer um servidor separado para funcionar. Ele é extremamente utilizado em aplicativos Android, por exemplo. Aplicativos que não há necessidade de você se comunicar com servidores remotos, né? O banco de dados vai ficar embutido dentro da sua aplicação e não há necessidade dessa conexão. E ele geralmente é indicado para aplicações que não vai consumir muitos dados, não vai ter muitos acessos. Ele é amplamente utilizado devido à sua simplicidade e portabilidade, sendo uma opção conveniente para aplicações menores que necessitam de um banco de dados local, né? Existem aplicações, por exemplo, em Android, um aplicativo que não há necessidade de você compartilhar os dados, por exemplo. Então, o seu banco de dados vai ser localmente. Ninguém vai ter acesso às informações, apenas vocês. Por exemplo, alguns jogos que não são online, você pode criar através de banco de dados SQLite, que só vai ser acessado localmente. Ele é acesso offline, né, no caso, né? Ele é muito indicado para isso. Continuando, aqui eu listei para vocês alguns bancos de dados muito utilizados em Python, que é o SQLite e o MySQL. O MySQL é um banco bem antigo, mas muito utilizado no mercado, né? Ele é famosíssimo, o MySQL, assim como o PostgreSQL e o MongoDB, para trabalhar com Big Data, né, no SQL. Você vai trabalhar no SQL através do MongoDB. Continuando, sem mais delongas, vamos colocar em prática essa questão teórica que a gente vai vindo até aqui. E vamos iniciar com a modelagem de dados no Python. Bom, pessoal, de volta à nossa parte prática. Inicialmente, vamos fazer uma pequena modelagem de duas tabelas de banco de dados. E para isso, vamos utilizar o programa chamado MySQL Workbench. Existem diversos outros programas que você pode utilizar para isso. Porém, eu escolhi o MySQL Workbench porque ele está disponível tanto no Windows quanto no Linux. Eu já tenho ele instalado aqui na minha máquina. Mas se você não tem na sua, você pode vir na central de aplicativos do Ubuntu, vir na barra de pesquisa e digitar MySQL Workbench, que vai aparecer ele aqui para você. Clica aqui na barra de pesquisa e pesquisa. Ou então, se você preferir, você pode colocar também no terminal o comando para instalação do MySQL Workbench. Primeiro você faz a atualização da lista de pacotes do seu sistema operacional através de sudo apt update. E também, após isso, você faz a instalação. Sudo apt install MySQL Workbench. Muito simples. Vamos abrir o MySQL Workbench. Essa é a parte inicial do programa. Aqui dá boas-vindas ao MySQL Workbench. Tem algumas conexões, não vamos criar nenhuma conexão ainda. O objetivo é a gente fazer apenas um diagrama de modelagem de banco de dados, bem simples, só a título de exemplo.
E após isso a gente vai fazer a implementação do diagrama através do código utilizando o SQLite no Python. Vamos clicar aqui em File, New Model, vamos criar um novo modelo, um novo diagrama. Você pode ver que tem bastante coisa aqui, tem inclusive templates já prontos para você adicionar, para você criar. Novo diagrama, ele vai mostrar aqui o meu diagrama, né? Aqui tem uma visão geral nessa parte lateral do diagrama. Vamos criar uma nova tabela. Esse íconezinho aqui, ó, Place a New Table. Você pode selecionar também T, né? Ele vai criar a tabela para você. Cliquei na tabela, dei 2 cliques em cima dela para a gente editar. O nome tá Table 1. Vamos colocar o nome de clientes. Só lembrando, a gente vai criar 2 tabelas, uma tabela de cliente e uma tabela de pedidos, e fazer uma associação simples entre elas, uma forma aqui de pedidos para cliente. Porque vocês percebam que clientes podem ter vários pedidos, porém um pedido só pode ter um cliente. A gente não vai fazer indo e voltando na associação, vamos fazer apenas de pedidos para clientes, ou seja, uma forma aqui em pedidos de clientes. A tabela clientes, ela vai ter algumas colunas. Vocês podem ver que tem aqui a aba da tabela, você pode ficar o nome da tabela, colunas, index, forage key, tigers, várias opções aqui, né? Insert, privilégios. Mas vamos fazer uma coisa simples. Apenas a tabela, vamos para as colunas. Vamos adicionar a primeira coluna, que vai ser a nossa chave primária. Chave primária é um identificador da tabela que tem que ser único, não pode ser chave primária repetida, né? Tem que ser um identificador único. A gente vai conseguir capturar essa tabela dentro do banco de dados. Tem que ser dessa forma. Toda tabela tem que ter um primary key. E vamos colocar com ID. O nome é ID. Vamos dizer que ela é um primary key. Deixa ela enter. Tab para ir para a próxima. O próximo campo que a gente vai criar é o campo nome. O cliente tem um nome, né? Todo cliente tem um nome. E esse nome dele, ele vai ser do tipo text. É um texto. Aqui dentro a gente tem que colocar o tamanho. Eu vou colocar o tamanho 45, só título de exemplo. Vamos criar mais um campo para ele de e-mail. Campo de e-mail para o cliente. E o tipo desse e-mail do cara vai ser... Deixa eu apagar isso aqui. Deletar selecionado. Não vai ser baixar, vai ser text também. Isso, text. Pronto. Se eu consigo aumentar aqui, bota esse tabela para cá. Ajeitar aqui, pronto. Agora sim. Temos a tabela clientes criada. Vocês podem ver que ele já cria bem bacaninha aqui pra gente, né? Apenas 3 campos. Vamos criar mais uma tabela. Dessa vez vamos criar a tabela pedidos. Tabela pedidos. Vamos nomear ela com pedidos. É extremamente recomendável que você coloque os nomes das tabelas no plural, porque vai ser várias coisas que são adicionadas à tabela, então plural, né? Só uma convenção. Mas se quiser colocar também no singular, fica à vontade. Mas o indicado é que seja no plural. A tabela pedidos, como de praxe, ele vai ter o ID da tabela. Ele já coloca aí para vocês uma indicação para colocar ID pedidos. Você pode colocar também só ID. Só para ficar mais simples. Ele é o primary key. Vamos para o próximo campo, que vai ser nome. Nome não, vai ser descrição. A descrição do pedido. Eu dou um text também. Opa. Text. Vou dar o tamanho de 45. Lembrando que é só um exemplo. Dá um tab. Vamos criar uma associação dentro da tabela, um campo que ele vai identificar qual é a associação que está sendo feita. E vamos nomear esse campo como cliente
cliente ID. Cliente ID. Ele vai ser um int. Deixa ele como baixar mesmo. É só um exemplo. Temos a tabela de pedidos criado e a tabela de clientes. Vocês veem aqui que tem várias abas. A gente vai para a aba de foreign key, só para adicionar uma nova foreign key. Ele já vai dar um exemplo aqui que a gente pode fazer. FK, ele dá um prefixo aqui, né, de FK, para abreviação de foreign key, chave estrangeira. Aí você pode colocar foreign key cliente, FK cliente, exemplo. Ele vai perguntar qual é a referência, qual é a tabela que você está se referenciando, no caso de clientes. E é isso. Por enquanto é isso, só um exemplo. Vocês podem ver aqui. Ele está dizendo o quê? Está dizendo que um pedido tem um cliente. Um cliente tem vários pedidos, né? A gente abstrai que um cliente tem vários pedidos. Porém, eu não fiz essa associação voltando, apenas indo. Isso é a necessidade disso. É uma modelagem extremamente simples. Apenas duas tabelas. Porém, sabendo fazer isso aqui, você vai conseguir fazer coisas mais complexas. E como eu falei no início da aula, a parte de modelagem é extremamente importante. Você não comece a implementar um banco de dados sem fazer a modelagem de dados, porque vai dificultar bastante. Quando a coisa vai ficando grande, né? Se a gente não tiver o diagrama para saber onde está, o que fazer, a gente fica perdido. Então vamos lá, vou minimizar essa tela aqui e vamos abrir o nosso Visual Studio Code para implementação desse exemplo utilizando o SQLite. Estou com o arquivo da aula passada aberto aqui. Na aula passada a gente deu uma introdução geral a respeito do Django, mais um framework web. A gente viu dois frameworks web aqui dentro do curso, que no caso foi o Flask. É um framework bem leve, né? A gente viu que ele é bem leve. E o Django, que ele é um pouco mais completo. A gente viu uma espécie de Hello World em Django. A gente executou, viu que ele funciona, viu onde é que está a documentação. E ali a gente já consegue caminhar com as pernas da gente, com as próprias pernas. Né? Vamos fechar esse arquivo. Minimizar aqui e criar o arquivo da aula 16. Aula 16.py. Criando o arquivo da aula 16. Para isso a gente vai executar, fazer a importação do SQLite. Mas antes disso a gente também tem que fazer a instalação da biblioteca SQLite. Vamos criar um novo terminal e fazer a instalação através do gerenciador de pacotes do Python padrão, o pip. Pip install bd SQLite 3. bd SQLite 3. Vamos dar enter. Ele vai fazer o download. Isso aqui vai depender da sua velocidade com a internet, né? Ele pode demorar muito, pode demorar pouco, depende muito da sua velocidade com a internet. E vamos aguardar um momento. Bom, pessoal, com o SQLite instalado, vamos fazer a implementação das duas tabelas. A gente tem a tabela de clientes e de pedidos. A gente pode ver aqui no SQL Workbench. Uma tabela de clientes que tem o int, o ID dele, que é uma primary key, nome, e-mail, também uma associação com pedidos, que tem a descrição, clientes ID, que vai dizer de qual é o cliente esse pedido, e o ID que é a primeira key dessa tabela também. Então vamos voltar para lá para a implementação. Vamos iniciar chamando o modo do SQL, importando import SQLite 3. Importa SQLite 3. Eu poderia colocar aqui algum aliás, algum apelido para chamar ele dentro do código, mas vou deixar assim, fica visualmente melhor para a gente entender. Vamos criar uma variável chamada banco. Pode ser qualquer nome que você pode dar. Geralmente a pessoa coloca conexão também. Né? Colocar banco SQLite 3.connect. Aqui a gente vai dizer qual arquivo que a gente quer criar. Vou colocar primeiro bd.bd. Primeiro bd.bd. A gente está criando um arquivo. Se o arquivo já existir, ele só vai pegar esse arquivo. Se não existir, ele vai criar.
Para fazer as operações de SQL, a gente precisa de um cursor. Vamos criar uma variável chamada cursor e atribuir a ela um cursor, utilizando a variável banco. Banco.cursor. Com esse cursor a gente vai conseguir fazer as execuções SQL dentro do nosso código. Vamos fazer a primeira, a criação da tabela de clientes. Então, cursor.execute, parênteses. Aqui dentro a gente coloca tríplice aspas simples. Sim. Se fosse um comentário. Tríplice aspas simples. E a gente coloca o código SQL de fato. Então, create, vou colocar em maiúsculo. Create table, vou tirar a tabela de clientes, abre parênteses. Dentro dessa tabela a gente tem um campo de ID, que é um integer, é uma primary key, uma chave primária, e vamos colocar ela como auto incremente. Os campos são separados por vírgulas. Auto incremente significa que toda vez que eu adicionar, fizer um novo cadastro de clientes, criar uma nova tabela, ele vai colocar automaticamente esse ID de uma forma incremental, ou seja, 1, 2, 3, 4, ele vai fazer automaticamente. Já outro incremento. Vamos criar o campo de nome do tipo text, separando por vírgula. Agora e-mail do tipo text também. Pronto. Criamos a primeira tabela de clientes. Vocês podem ver aqui, tabela de clientes tem o ID, o nome e o e-mail, né? Vamos para a tabela de pedidos agora. Mais um execute. Cursor.execute. Aí vamos colocar um tríplice aspas simples. E aqui dentro vamos colocar o nosso código SQL. Semelhante à primeira, create table pedidos, que é a tabela que a gente quer de pedidos. Pode ver aqui, pedidos, abre parênteses, vamos dar um ID a esse pedido, um ID do tipo integer, primary key e auto incremente também. O próximo campo que a gente tem na tabela é uma referência à nossa tabela de clientes, onde a gente vai armazenar quem é a chave estrangeira dele. E vamos dar esse nome de cliente. Cliente ID do tipo integer, vírgula. Esse pedido também tem, vamos ver aqui, ele tem uma descrição do tipo text. Vamos criar então a descrição. Descrição sem tio, sem acento. Descrição do tipo text, vírgula. Agora vamos especificar quem é a nossa referência aqui. Para isso a gente utiliza a palavra reservada foreign aqui, vou colocar em maiúsculo. Então, foreign aqui, onde a gente vai armazenar quem? Cliente ID. Ele faz a referência a esse cliente ID aqui, onde será armazenado, e de onde vai vir. Vai vir da tabela de cliente, de referência, né? Referência. Vamos colocar referências.
tabela de clientes, o campo ID, do jeito que está aqui. Disse que minha foragem aqui vai ser armazenada no campo cliente ID e a referência é lá na tabela de clientes, o campo ID da tabela. Dessa forma eu fiz a associação de um pedido para um cliente. Após isso a gente tem que comitar o que foi feito. Então vamos colocar banco.commit e também fechar a conexão com o banco de dados. Tem que ser feito também. Banco.close. Dessa forma eu estou fechando a conexão com o banco de dados. Vamos salvar. Ver se tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. Tranquilo. Lembrando que esse nome do arquivo que você vai criar, você pode criar qualquer nome, né? Se você quiser, do seu interesse. Coloquei aqui a título de exemplo o primeiro bd.bd. Vamos executar. E vamos ver na execução. Pronto, foi criado. Vocês vão ver como é simples a utilização do MySQLite. Conseguimos instanciar as duas tabelas que a gente modelou aqui, a tabela de clientes e tabela de pedidos. Dessa forma, ele já criou para nós aqui, ó, primeiro bd.bd. Como eu falei para vocês, o SQLite ele vai trabalhar com um banco de dados interno, sem a necessidade de conexão com o servidor, e é extremamente utilizado em aplicativos para Android que não necessitam de compartilhamento de dados. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse aqui é apenas uma introdução geral ao banco de dados. Envolve várias coisas. Banco de dados não tem impossível a gente, em apenas uma aula, abranger tudo que envolve banco de dados. Mas espero que vocês entrem a fundo nesse assunto também. Procurem muito a respeito. Estude, porque no mundo da programação a gente tem que ser meio que autodidata também. A gente tem que procurar e ir num detalhe por detalhe em cada parte que a gente está aprendendo. E é isso. Até a próxima aula, se Deus quiser.